Olá, prezado cliente da Purilife, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A importância do magnésio, suas principais funções e como saber se você está com deficiência desse mineral tão importante no seu organismo é o que nós vamos saber e é o que eu quero falar para você nesse vídeo, tá bom? Portanto, seja muito bem-vindo. Claro, primeiríssimo lugar, como sempre, agradecendo a Deus, o Criador de todas as coisas, e depois a você que já é nosso cliente aqui na Purilife, você que já é inscrito no canal, dá o seu like se você gostar do vídeo, divulga, manda para os seus amigos, familiares, enfim. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, então se inscreve aí embaixo, ativa esse sininho que tem aí, para que quando nós tivermos vídeos novos aqui no canal, você seja notificado. Pois muito bem. Olha, eu estava devendo fazer um vídeo sobre o magnésio, tem outros aí no canal, mas são um vídeo mais longo. Então hoje eu queria falar especialmente sobre esse mineral tão importante que é o cloreto de magnésio PA. Então, vamos lá. O magnésio, ele é o regente de todos os minerais. Vou te dar um exemplo. Digamos que numa orquestra sinfônica tem muitos instrumentos, né? Um toca sopro, outro percussão, outro toca o teclado, outro o violino, enfim. Mas existe o maestro que dá ali a direção a tudo isso, ok? A orquestra sem o maestro, ela toca. Acho que teria dificuldades, né? Então, o maestro nessa orquestra aí dos minerais, é considerado o maestro o magnésio. É ele quem direciona os demais minerais, o cálcio e os demais minerais no nosso organismo. Ele tem uma importância imensa. E eu anotei várias coisas que eu quero na íntegra trazer para você sobre esse mineral tão importante, do qual eu sou fã, eu tomo magnésio todas as noites, minha esposa também, enfim. Então, o magnésio, ele produz o equilíbrio mineral no nosso corpo, ele anima os nossos órgãos para que eles funcionem melhor, ele tem uma importância, um produto que tem em média 350 funções no nosso organismo, por aí dá para você saber. Eu destaquei aqui algumas funções importantes, daqui a pouco vou falar sobre como saber se você está com deficiência de magnésio, possivelmente através dos sintomas. Mas eu quero trazer primeiro os efeitos benéficos, né, os benefícios dos muitos. Eu selecionei pelo menos alguns, porque são mais de 350, eu teria que fazer um vídeo longuíssimo aqui para falar sobre todos eles. Mas alguns muito principais aqui eu destaquei para você. Primeiro, o magnésio ele funciona como um excelente purificador do sangue, ajudando a equilibrar o pH sanguíneo. E graças a esse benefício, o cloreto de magnésio nos ajuda a prevenir muitas doenças. Então, nesse quesito de melhorar o pH sanguíneo, o pH do sangue, ele normal, ele se comporta de 7,35 a 7,45 de pH, ou seja, o potencial hidrogeniônico no sangue. E aqui os homens são beneficiados com isso, porque o magnésio ele é um vasodilatador muito importante. Então, eu recebo muitas perguntas aqui na Purilife sobre a questão de ejaculação precoce, falta de ereção. O magnésio e a maca, a maca peruana, eles fazem um trabalho muito importante no organismo humano. E para o homem beneficia muito, porque o magnésio, nessa função de vasodilatador, ele vai melhorar a qualidade sanguínea, a espessura do sangue, o coração vai trabalhar menos forçado. E claro que quem faz a ereção, eu explico aí em outros vídeos do canal, quem faz a ereção é o sangue que é bombeado pelo coração para as veias, artérias e corpos cavernosos do pênis. Então, quanto mais sangue for para lá, mais ereto fica o pênis. Então, já falando nessa primeira função do magnésio. A segunda função, 2, ajuda a eliminar o ácido que se acumula nos rins, promovendo o funcionamento e a saúde renal. É importantíssimo para a saúde renal. 3, estimula as funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos, contribuindo desta forma a manter um equilíbrio mental. Olha que importante. 4, é ideal para os esportistas, as pessoas com alto rendimento físico,
Elas precisam do magnésio para combater, por exemplo, lesões musculares, cãibras, fadigas ou cansaço muscular. Sem contar que quando você está fazendo exercício pesado, correndo, puxando ferro, quando você sua, toda vez que a gente sua, a gente está perdendo magnésio e precisa ser reposto. 5. Estimula o bom funcionamento do sistema cardiovascular, prevenindo as doenças do coração. O magnésio, ele é também conhecido como amigo do coração. 6. Ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim, estimulando a boa circulação do sangue e prevenindo uma série de doenças. 7. É um poderoso remédio anti-estresse, que também ajuda a combater depressão, enjoos e fadigas. Olha a importância de um produto como esse. Vamos para a 8ª função. Ele é muito importante na regulação da temperatura do corpo. 9. Previne problemas como hemorroidas, melhora a saúde intestinal e ajuda em casos como a colite, prisão de ventre, entre outros problemas. 10. Previne os problemas da próstata e ajuda a combatê-los. Então, atenção, homens, magnésio só faz bem. 11. As pesquisas alertam que pode ajudar a prevenir e a combater também tumores cancerígenos até. 12. Fortalece o sistema imunológico, ajudando a prevenir e a combater os resfriados, mucosidades e infecções. 13. Previne o envelhecimento precoce, já que oferece vitalidade ao corpo e promove a regeneração muscular e celular. 14. É um elemento chave na prevenção da osteoporose, pois atua como fixador de cálcio nos ossos. Aqui, deixa eu completar mais ainda. Sem magnésio, o cálcio não se fixa nos ossos. O cálcio, esse mineral também é importante. Qual é a função do cálcio? Fortalecer os ossos. Ele precisa se fixar nas partes duras do corpo, ou seja, nos ossos e nos dentes. Qualquer cálcio que você venha a ingerir, vindo ele de alimentos, de frutas, legumes, verduras, ou a ingesta de cálcio em cápsula, enfim, se não tiver magnésio, ele não se fixa nos ossos, não vai para os dentes, e aí ele é um bate-volta. Ele volta e ele pode calcificar em tecidos moles, como por exemplo nos rins, criando cálculos, ele pode calcificar no fígado, ele pode calcificar na aorta e até no cérebro e até ter o risco até risco de morte até. Então, sem magnésio, o magnésio é quem guia o cálcio e fixa ele lá. Sem magnésio é como se você colocasse tijolos sobre tijolos, mas não tinha massa do cimento para fixar. Então ela cairia fácil, ou seja, não faz a parede, né? Então o magnésio ele é um fixador do cálcio no nosso corpo. Vamos lá. 14. É um elemento chave na prevenção de osteoporose, já falei, ok? 15. O cloreto de magnésio previne a formação de cálculos renais, impedindo que o oxalato de cálcio se acumule neles. Vamos lá para mais. É tanta coisa que eu queria trazer para vocês aqui. Olha lá, promove a saúde da mulher, já que diminui os sintomas da TPM e estimula a regulação hormonal também. Mais uma função dele, combate os radicais livres, evitando a formação de tumores e verrugas, promove a limpeza das artérias, prevenindo ao mesmo tempo a osteosclerose, essas questões ósseas, de juntas, enfim. Magnésio é de uma importância imensa. Olha, eu podia ficar falando de magnésio aqui há muito tempo, porque eu sou fã desse mineral. Mas aí você pergunta para mim, Neto, mas como que eu sei se eu estou com deficiência de magnésio? Então, vamos lá, vou te dar algumas dicas, se de repente você se identifica aí, na deficiência do magnésio. Quais são os sintomas de falta de magnésio, ok? São muitos, mas eu coloquei aqui alguns desses sintomas. Vamos lá. Problemas musculares como contraturas, formigamentos, dormência nas mãos e pés, tremores, taquicardia, que é o ritmo cardíaco anormal, né? Espasmos coronários, hipertensão arterial, dores de cabeça e tensão mandibular,
tontura, espasmo, sabe o olho tremendo? Espasmo nas pálpebras, no esôfago, no estômago ou intestino, formigamento ao redor da boca pode ser um sintoma de falta de magnésio, fotofobia, que é a dificuldade para adaptar-se à luz, visão de luzes com os olhos fechados, parece que você está vendo luzes piscando, cansaço pela manhã ao acordar, fadiga, fraqueza, perda de apetite, náuseas, vômitos, aperto no peito, dificuldade para respirar de forma profunda, prisão de ventre, as mulheres têm muito isso, né? Cólicas menstruais exageradas, dificuldade para engolir ou engasgamento na garganta, aquela sensação de que tem alguma coisa sufocando, né? Desejo de consumir sal em demasia, desejo de comer muito chocolate, pode ser também o organismo com falta de magnésio, alteração no sistema nervoso, insônia, ansiedade, hiperatividade, inquietude, ataques de pânico até, fobias, ok? Osteoporose, que é a questão aí dos ossos, cáries, né? Então, são muitos os sintomas de falta de magnésio, mas pelo menos alguns. Então, esse mineral tem uma importância imensa no nosso organismo. Nos kits de tratamento inicial para 3 meses da Purilife, todos os kits vão. Maca peruana e o cloreto de magnésio PA. Esses 2 produtos, eles fazem a diferença na vida de qualquer ser humano. No Brasil, a maior parte da população, para não dizer toda, tem deficiência de magnésio. Por que isso? Porque o nosso solo não tem magnésio, a nossa água não tem magnésio, não é uma água magnesiana, não é um solo magnesiano. Então, você planta as verduras, os brócolis, esses verdes que devem fornecer magnésio, não tem praticamente, porque o solo não tem, né? Nós não temos vulcões, então não tem. Se você chegar em Portugal, aquela região da Europa que tem muitos vulcões, já lá já tem diferença. Tem mais magnésio nesses produtos que eu falei. Aqui no Brasil não. Então há uma deficiência muito grande de magnésio, então precisa repor. Todo ser humano, principalmente depois de 30 anos, deveria suplementar com magnésio. Deveria suplementar. O magnésio, cloreto de magnésio PA é a forma mais simples, porém é a base de tudo. A sigla PA significa puro para análise. Então dali vem os desdobramentos as outras formas do magnésio. Ele é absorvido pelo organismo mais rápido, não é caro. Na Purilife tem uma embalagem com 6 sachês de 33 gramas. Vou até dar o preço, custa R$40 hoje. E isso para uma pessoa dá para ir mais de 3 meses. Você vai diluir um sachê de 33 gramas em 1 litro d'água e vai tomar a média de 50 ml por dia, isso dá para 20 dias. Então, o pacote todo dá para fazer 6 litros. Agora, um detalhe importante. Você tem que diluir esses 33 gramas em 1 litro de água boa, água filtrada, uma água mineral, e guardar na geladeira numa garrafa de vidro escura. Essa que vai aparecer para você aí agora. Isso, essa garrafa. Na Purilife a gente tem essa garrafa já com o dosador e ela custa R$30, acho que é isso. Agora, se você tiver uma garrafa de vidro escura em casa, essa de suco de uva, pode ser também. Por que tem que ser numa garrafa escura? Bom, primeiro porque pessoas que guardaram magnésio em garrafa clara, pessoa chegou de fora, abriu a geladeira, achou que era água, encheu o copo lá e tomou uma golada amarga de magnésio, porque a solução é amarga, e tem esse problema. Mas o problema maior não é esse. É que você vai entender que você nunca vai encontrar um vinho de boa qualidade, né? Ou um azeite de boa qualidade numa garrafa transparente, numa garrafa de vidro clara. Sempre é numa garrafa de vidro escura, ou verde ou preta, essa garrafa âmbar, né, de vidro preto, né? Porque, senão, a claridade, mesmo da geladeira, mesmo ao abrir a porta, a claridade ela pode oxidar o produto, ou alterar as moléculas dele, fazendo com que ele perca propriedades. Então tem que ser guardado numa garrafa de vidro escura, 33 gramas no litro d'água, e a dose não é remédio, eu posso falar aqui. Magnésio não é remédio, ele é um mineral. Então é em média 50 ml toda noite antes de você ir dormir. Por que isso? Porque o magnésio ele ativa a nossa glândula pineal,
que é a glândula que produz o hormônio do sono, que é a melatonina. Então faz a gente dormir bem. E enquanto você está dormindo, o magnésio está agindo no seu organismo. Nessas funções enzimáticas que ele tem, ele vai relaxar os músculos, vai fazer você dormir bem, você acorda sem dores musculares, sem dores nas juntas, o que é muito importante. Pessoas que têm problemas de coluna, magnésio vai ajudar muito, e às vezes as dores, os problemas da coluna também é motivado por deficiência de magnésio, ok? Para as mulheres vai beneficiar muito, porque ameniza essa tensão da TPM. E repito para os homens aqui, a maca peruana e o magnésio ajudam muito nessa questão da ereção, porque é o sangue, o coração trabalhando menos forçado e o sangue sendo bombeado mais abundantemente para o pênis. No caso das mulheres também ajuda, né? Porque quando o sangue sai de sua espessura, o coração vai trabalhar forçado, e pode ter o risco de infarto, e também a questão de veias, né? De quebrar veias, né? As incômodas varizes, né? Então, o magnésio tem uma importância imensa, imensa na vida da gente. Deveria ser obrigado. É que, infelizmente, falta informação. Falta informação de que deveria se suplementar com magnésio. O magnésio, como eu disse, é o regente de todos os demais minerais. Todos os minerais que a gente precisa, o cálcio, o potássio, o selênio, enfim, os minerais que o corpo precisa, se não tiver magnésio para guiar tudo isso, é como uma orquestra tocando sem o seu maestro. Então, era esse o vídeo que eu queria, que eu estou fazendo para falar um pouco mais sobre magnésio, a importância que ele tem. Então, muito obrigado por ficar comigo até o final, que Deus abençoe a você. E na Purilife você tem o magnésio 100% puro. Aí a questão de pureza é outro detalhe. Mais uma dica. Eu prefiro o magnésio PA diluído em água do que o magnésio em cápsulas. Magnésio em cápsulas, com a maioria deles, quando você pega, lá você vai ver, em alguns está até na própria embalagem, na descrição lá dos ingredientes que tem no produto, tá que ele tem fécula de milho, né? Conhecido também como maisena, embora a maisena seja uma marca, mas é fécula de milho. Então acaba de certa forma alterando o produto. Então quando você pega, e aí teria que tomar um monte de cápsula, né? Quando você pega o magnésio assim, desta forma, diluído em água, 33 gramas, aí não, aí ele está 100% puro. E na Purilife ele vai com laudo laboratorial, atestando que ele é 100% puro, sem qualquer mistura, assim como é a maca peruana da Purilife, que é 100% pura e orgânica. Então, que Deus abençoe a você, sua família. Vamos cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar desse corpo que é uma dádiva de Deus para nós. E como disse já alguém, e eu concordo com ele, se você não arranjar tempo para cuidar da sua saúde, infelizmente, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então é muito mais prazeroso cuidar da saúde do que cuidar da doença, né? É muito mais barato cuidar da saúde do que cuidar da doença, né? Tem gente que fala assim, mas a maca é caro, o magnésio é caro. Não, querido, não é caro não. Caro mesmo é ser humilhado nas filas dos hospitais públicos desse país. Enfim, não vou nem comentar sobre isso, porque eu quero falar de coisas boas para você. Grande abraço. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Abraço.